E eu te faço uma pergunta hoje, diretamente para você. Você quer viver a palavra de Deus, as promessas de Deus, os frutos que a Bíblia diz na sua vida? Você tem esse desejo de não só viver de promessas bíblicas, mas experimentar a vontade, a promessa, a presença de Deus na tua vida? Você tem esse desejo? A palavra de Deus, nesse livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: para nós experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, é necessário que nós não se conforme com este século. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, e nem com as coisas que estão nesse mundo. Não nos conformemos com este século, com o pensamento desse século, com as atitudes desse século, com as virtudes desse século, com o caráter desse século, que com o passar do tempo a Bíblia diz que o amor se esfriaria. A Bíblia mostra em capítulos anteriores, em Gênesis, por exemplo, a contaminação do gênero humano. Diversas vezes o gênero, a humanidade se corrompe. Na época de Noé, o povo se corrompeu. Na época de Sodoma e Gomorra, o povo se corrompeu. O povo de Israel se corrompeu e se voltou contra Deus, adorando outros deuses e se distanciando de Deus. Então, durante toda a humanidade, a nossa história, as pessoas se corromperam, elas se distanciaram do Senhor. Mas a Bíblia diz: não se conforme com esse século. Essa palavra, ela serve para 1 milênio atrás ou 1 milênio adiante. O cristão, aquele que quer ter experimentar o melhor de Deus, a salvação, as bênçãos de Deus na terra, não pode se corromper e se conformar com as leis, os hábitos desse século, mas tem que viver mediante a palavra de Deus, viver mediante as promessas de Deus, ao caráter de Deus. E a Bíblia diz: não se conformeis com este século. Não pode, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem e a mulher só conseguem experimentar as bênçãos e as promessas de Deus se ela transformar a tua mentalidade. E o que é essa renovação e transformação da mente? É passar a não viver segundo o conceito desse século, segundo a mentalidade desse século, segundo a mentalidade deste mundo, mas viver mediante a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo: se você hoje não se conformar com a vida que você está, não se conformar com a corrupção deste mundo, não se conformar com as migalhas que o mundo se alegra. Às vezes, se nós olharmos para o mundo, relacionamentos superficiais, o mundo se conforma. Se conforma em ter uma aparência boa, porém um coração destruído. Ter uma boa roupa, ter um bom trabalho, mas ter a alma destruída. Ter um casamento destruído, ter um bom carro e uma boa apresentação nas redes sociais, mas dentro de casa a destruição. Ter uma imagem com os filhos na rede social sorrindo, mas na sua casa o seu filho nas drogas, sua família destruída. Mostrando relógios, mostrando uma boa aparência, um sorriso no rosto, mas vivendo na escassez. O Senhor, Ele não quer isso. Ele não quer que nós vivamos segundo esse século da aparência, mas que nós realmente provemos o que é ter a paz dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz: eu vos dou uma paz, mas não como o mundo vos dá.
A paz que o mundo dá é uma paz superficial, aparente e passageira. Mas a paz que a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus nos propõe, é uma paz independente das circunstâncias e das coisas que temos no mundo. E hoje, através da palavra de Deus, o Senhor te chama para você experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a única atitude que você tem que tomar hoje é não se conformar com esse mundo e nem com as coisas desse mundo, mas se amparar, viver a palavra de Deus. E aí você pode ter uma fé que você vai viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Queria deixar essa palavra ao seu coração e desejar uma excelente noite e que as bênçãos de Deus sejam fortemente sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.